Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui nessa casa de oração, somente nós aqui para fazer a parte online, para poder dar seguimento no trabalho que nós fazemos, esse trabalho religioso que fazíamos antes com as casas espíritas abertas, Mas agora nós temos então de mesmo assim buscar alcançar os corações que estão aflitos. Então nós utilizamos os recursos que nós temos, a tecnologia atual que nos facilita podermos estar juntos, mesmo não estando no mesmo lugar. Isso é muito interessante. E falando da casa religiosa, que no momento nós não podemos nos adentrar, mas nós podemos nos adentrar no Evangelho, naqueles que têm a sua religião baseada na Bíblia, que então possam, nos seus dias de maior aflição, ou fazer um dia de Evangelho no lar, abrir a Bíblia e fazer leitura lá, principalmente dos ensinamentos do Cristo, ou de algum capítulo em particular. Nós que somos espíritas, nós também podemos fazer da nossa casa um templo, uma casa espírita, fazendo o Evangelho no lar, um dia por semana, ou se porventura estivermos em dias atribulados, podemos fazer também naqueles dias, não precisa ser só um dia, mas é bom ter algum dia que a gente combina de fazer com toda a família. Mas naqueles dias mais atribulados, vamos fazer também, por que não? Vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma oração, porque nós precisamos da religião, nós precisamos ter contato com ela, nós precisamos nos sentir bem com ela também. Então basta buscar, que nós vamos encontrar, porque o Evangelho, Cristo vem nos ensinar: ajuda-te, que o céu te ajudará. E é essa ajuda que nós sempre estamos buscando. Nós não estamos parando, nós estamos sempre buscando aprender e, consequentemente, divulgar. E é isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Porque todos nós, desde a antiguidade até os tempos atuais, nós temos as nossas buscas. Nós temos aquilo lá, o nosso coração está gritando, ali ele quer alguma coisa. E nós caminhamos no nosso dia a dia buscando aquilo que o nosso coração está nos orientando, que nem sempre é o correto, mas nós acabamos seguindo. E com o tempo, com o passar das existências, nós vamos compreendendo o que devemos buscar de verdade. É natural que o ser humano, primeiramente materialista, primeiramente que se fixa nas coisas do mundo, é a coisa mais natural. É a coisa mais natural. Primeiro, o ser humano que ainda não tem aquele conhecimento da espiritualidade, é natural que o que ele busca primeiro? O que ele consegue ver. O que ele sente, às vezes o que ele escuta, mas não tem uma referência, ele deixa segundo plano, que é o que nós fazemos. Mas com o tempo, então, as revelações vão vindo. Com o tempo, então, vão aparecendo várias doutrinas e também as religiões. E nós vamos buscando nos adequar a elas. Umas buscam se sobrepor às outras, mas uma coisa é certa: é preciso com que nós nos sintamos bem naquela na qual nós vamos abraçar. Porque é preciso que nós abracemos sim uma doutrina na qual nos traz próximo de Deus. Não adianta, como muitos dizem, não, eu tenho Deus no meu coração, eu não frequento nenhuma religião, porque muitos dizem que a religião é castradora. De certa forma é verdade, tem algumas que são assim, tem algumas que são exploradoras, mas muitas outras são libertadoras. E é isso que nós precisamos entender. Tal qual eu lembro de um filme, não deve ter essa passagem na Bíblia, mas tem vários filmes do Cristo, aonde que cada filme muitas vezes muda alguma coisa. E nesse tem uma cena em particular de Maria de Magdala, na qual, antes dela ir até o Cristo, ela está vendo o Cristo passar com seus discípulos. E aí, então o Cristo olha para ela e percebe o seu coração aflito e diz assim: segue-me, vem comigo, que você será livre. Mas aí então ela diz assim, com um tom de arrogância: livre? Eu já sou livre. Então o Cristo diz assim para ela: você não é.
você acredita que você é livre. E todos nós, enquanto estivermos apegados às coisas do mundo, vamos perceber em algum momento que não somos livres. Estamos sempre presos a alguma coisa. Estamos sempre presos a algum sistema, a alguma ordem hierárquica, a algum modelo, a alguma moda. Sempre estaremos assim enquanto nós não nos desprendermos deste materialismo, desse excesso de capitalismo. O capitalismo, ele é necessário? Ele é. Por quê? Porque ele advém do mérito. E é preciso que exista uma meritocracia. É preciso que aqueles que se esforçam mais, tenham mais. Que aqueles que se esforçam menos, tenham menos, conforme a sua inteligência. Mas todos devem ter pelo menos a posse do necessário. Aqueles que têm mais e percebem que aqueles que têm menos e às vezes está faltando o necessário, deveriam auxiliá-los, mas a gente não vê assim. Nós vemos que os que têm mais só querem ter mais e muitas vezes não olham para os que têm menos. Infelizmente é dessa maneira. Em mundos felizes funciona parecido com o capitalismo, é através da meritocracia, do mérito. Porém, lá todos têm a posse do necessário, conforme o seu mérito. Alguns têm mais? Têm, conforme as suas profissões. Outros têm menos? Têm. Mas nenhum deles tem a falta do necessário. Isso é muito interessante. E aqui na Terra nós vamos chegar a esse patamar também. Logo, nós vamos ter o quê? Pessoas que vão conseguir o seu salário, que vão conseguir ter a sua casinha, que vão conseguir ter a sua dignidade. Por enquanto não tem, porque estamos realmente num mundo ainda de pessoas muito egoístas, de pessoas que só visam o seu poder temporal próprio, pessoas que só visam as suas coisas, os seus bens, para a sua família somente muitas vezes. Então segura ali em seus celeiros, é o que nós vemos nessa terra. E é para isso que então existem essas doutrinas espiritualistas, que buscam nos acordar para o amor de verdade, para que contribuamos uns para com os outros, para que possamos repartir, auxiliar, educar e ensinar uns aos outros. E essas doutrinas, elas vêm desde lá atrás, e elas vão se transformando conforme a humanidade vai se evoluindo. São as revelações, e também tem aquelas à parte. Isso é muito interessante. E muitos dizem, qual que traz a verdade? De certa forma, todas trazem uma parcela da verdade. Todas. Umas mais acertadas, outras mais erradas. Mas todas trazem, de alguma maneira, uma parcela da verdade. Por quê? Porque advém de seres humanos imperfeitos. Está certo que essas doutrinas, muitas vezes, vêm de inspiração da espiritualidade. Mas como nós somos imperfeitos ainda, nós traduzimos do nosso jeito, do jeito que a gente entende que deve ser. Por exemplo, antigamente até os tempos atuais, as doutrinas achavam que devem explorar o outro, que devem cobrar do outro, que devem pregar uma fé cega. E com o tempo nós vamos vendo que não é assim, que não tem de ter nada disso, que a fé tem de ser raciocinada, que não é simplesmente um Deus cruel, mas não um Deus amoroso. Tem que ser um Deus justo para todos. Não são penas eternas, mas o que é justiça para com todos. Se fez alguma coisa de errado, está certo, tem de pagar. De alguma forma, ele tem de restituir o que ele fez de errado, mas de uma forma justa. E isso Deus nos proporciona. E com o tempo nós vamos vendo que a verdadeira justiça é aquela na qual nós percebemos que, se um ser vai passando por várias existências, em muitas dificuldades, em outras ele vai passar com mais facilidades, desde que ele vai compreendendo como que deve viver, como que deve respeitar o outro, como que deve valorizar o outro. Porque aí, quanto mais ele respeita, quanto mais ele valoriza, quanto mais ele ama, mais também ele será amado, mais também ele será valorizado, mais também ele terá algumas facilidades na vida. Vai passar certas dificuldades também? Vai, porque a Terra não é um mundo feliz.
A terra é um mundo de provas e expiações. Mas ele vai mais provar do que expiar aquela pessoa que está entendendo as leis de Deus, que está praticando as leis de Deus. Enquanto nós vemos muitos por aí que estão espiando. E muitos perguntam, o que é espiar? Espiar são aquelas dores extremas que muitos de nós vemos passar na terra, ou muitos de nós passamos por essas dores extremas. Dificuldades financeiras extremas, dificuldades físicas extremas, entre tantas outras emotivas, psicológicas. Então essas pessoas passam por essas dificuldades, o que nós chamamos de expiação. E quanto mais a pessoa se revolta, quanto mais do jeito que o mundo lhe recebe, ela também recebe os outros, as coisas pioram. Então o que a pessoa precisa entender? Que independente de quão ruim a sua vida está, ela precisa sempre lutar para melhorar e ao mesmo tempo dar a sua parcela de auxílio para os seus semelhantes. Por quê? Porque nós vamos com o tempo nos ajustando com as leis divinas. A doutrina que vem nos revelar, a doutrina que vem nos transformar, a doutrina da renovação que nós conhecemos, é o Consolador prometido que o Cristo disse que nos enviaria, que pediria a Deus para nos enviar. E nós encontramos essa passagem aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Lá no item 3 vem nos dizer assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. E nós então entendemos o Consolador prometido como o Espírito de verdade que veio até Allan Kardec há mais de um século e meio atrás, através de médiuns abnegados, que então Allan Kardec buscou com a sua ciência, o seu conhecimento, captar todas as informações e codificar a doutrina espírita para nós, através de vários espíritos que se manifestaram através daqueles médiuns abnegados que Kardec procurou. E nós temos então hoje, nos tempos atuais, essa doutrina. A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Nós temos livros de Chico Xavier, o Espírito da Verdade. Nós temos palavras de vida eterna. E nós temos uma literatura muito vasta da doutrina espírita, na qual vem buscar de alguma maneira alcançar os corações aflitos, que passam por todos os tipos de transtornos, e vem buscar renovar estes corações, para que estes corações aceitem a doutrina da renovação. Essa doutrina que vai nos renovando dia a dia, mês a mês, ano a ano, existência por existência, e vai fazendo com que nós vamos passando por todas as leis necessárias de Deus para conseguir alcançar a nossa perfeição. E nós então temos como modelo e guia o Cristo, porque a nossa doutrina ela é cristã, ela segue os ensinamentos do Cristo, que para nós não é Deus, que para nós é um irmão maior, um irmão crístico, significa já puro, angélico, e nós sabemos que Ele não é Deus, porque Ele mesmo disse, se nós formos lá no Novo Testamento, em Mateus, nós vamos encontrar várias passagens na qual Ele diz que foi enviado por alguém maior do que Ele. E Ele fala o tempo todo, nosso Pai que está nos céus, estou a negócios do Pai,
olha só, se ele foi enviado por alguém maior do que ele, que é Deus, né, seria estranho nós dizermos que Deus enviou a ele mesmo, não seria? Então Deus não enviaria ele mesmo. Então nós sabemos que Deus enviou o seu Filho unigênito, está escrito também na Bíblia isso. Então para nós, temos o Cristo como nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, que nós a todo custo buscamos seguir, apesar de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas imperfeições. Buscamos seguir o que o Espiritismo pede-nos: conhece a ti mesmo. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Desde a antiguidade nós estamos procurando o caminho, nós estamos procurando a verdade, nós estamos procurando a vida. Mas acontece que o que nós temos de mais precioso são as leis de Deus e estão em nossa consciência. Porque a partir do momento que nós usamos de paciência, a partir do momento que nós usamos de temperança, nós encontramos os parâmetros necessários em nós mesmos para seguir com a vida, para conviver com o nosso semelhante. Mas Deus, sabendo que nós abusaríamos demais do nosso livre-arbítrio, então Ele manda a sua lei para nós, em escrito, na Bíblia, com a doutrina espírita. E para que nós precisamos relembrar? Porque nós vamos esquecendo, porque nós vamos abusando. Tem a lei da conservação e nós abusamos dessa lei. Nós abusamos do supérfluo, nós queremos mais para nós e menos para os outros. Consequentemente, isso faz que muitos de nós nos prejudicamos. Tanto que tem um texto até interessante, que eu vou pegar ele aqui, que fala a respeito disso. O texto de um livro de Chico Xavier, que vem dizer exatamente assim: algo por eles. Compadece-te de todos aqueles que não podem ou não sabem esperar. Estão eles em toda parte, falando de nós, ó. Quase sempre são vítimas da inquietação e do medo. Observa quantos já transpuseram as linhas da própria segurança. São casais que não se toleram nas primeiras rusgas do matrimônio e desfazem a união em que se compromissaram, abraçando riscos pelos quais, em muitas circunstâncias, cedo se encaminham para sofrimento maior. São mães que rejeitam os filhos que carregam no seio, entregando-se à prática do aborto, recusando a presença de criaturas que se lhes fariam instrumentos de redenção e reconforto no futuro, caindo às vezes em largas faixas de doença ou desequilíbrio. São homens que repetem os problemas inerentes às tarefas que lhes dizem respeito, escapando para situações duvidosas, sob a alegação de que procuram distração e repouso, quando apenas estão dilapidando a estabilidade das obras, que mais tarde lhes propiciarão refazimento e descanso. São amigos doentes ou desesperados que se rebelam contra os supostos desgostos da vida e se inclinam para o suicídio, destruindo os recursos e oportunidades que transportariam para a conquista da vitória e da paz em si mesmos. São jovens famintos de liberdade e prazer que, impedidos naturalmente do acesso às satisfações imediatas, se engolfam no abuso dos alucinógenos, estragando as faculdades com que o tempo os auxiliaria na construção da felicidade por vindoura. Olha só, esses rebeldes de quem esse estudo está falando, somos nós. Nós ainda somos assim na Terra. Nós, ao invés de aproveitarmos melhor as oportunidades que nós temos, nós nos rebelamos, nós radicalizamos, nós queremos ir para as farras, para as festas, mas responsabilidade, trabalho e estudo, nós não queremos. Nós queremos que as coisas sejam muito fáceis, mas a vida, com o tempo,
nos mostra que não é assim. O tempo vai nos mostrar o quanto de coisas que nós perdemos por não valorizar as oportunidades que nós temos. E a doutrina da renovação, a doutrina espírita que nós acreditamos, vem trazer para nós esses ensinamentos que vão nos corrigindo com o tempo, que vão nos ensinando a sermos melhores, que vão nos transformando moralmente, porque vai fazendo com que nós vamos domando as nossas más inclinações, porque ela vai nos ensinando a conhecermos, a olharmos por dentro, a olhar do que somos capazes de verdade e também do que não somos capazes. A ver se realmente estamos respeitando o semelhante ou se não estamos respeitando. Então ela vai fazendo com que nós consigamos ver tudo isso, com que nós possamos enxergar tudo isso. E aí nós mesmos, através do nosso mérito, através do nosso trabalho, através do estudo das ciências do mundo e das ciências de Deus, nós vamos nos corrigindo. Nós vamos observando que não pode ser assim, que eu preciso fazer melhor do que faço agora, que eu preciso ter Deus no meu coração, a religião junto comigo, que eu preciso orar e vigiar, que eu preciso fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Uma religião que não me cobra nada por isso, uma religião que mais me dá do que recebe de mim, uma religião na qual ela está transformando a minha volta. E ela nem é nenhuma religião, ela só tem esse aspecto, porque ela não pode ser confundida com as religiões dos homens do mundo, porque ela não cobra nada, ela não explora ninguém, ao contrário, todos aqueles que abraçam essa doutrina se doam de coração, buscam a verdadeira transformação cristã à sua volta, abrindo as suas casas quando era possível, antes da pandemia, para todos aqueles que estavam aflitos. Agora, como não podemos abrir, então, as nossas portas, nós abrimos de qualquer forma todos os acessos que podemos para ir, então, de encontro até estes, para levar essas mensagens como nós estamos fazendo agora. Muito bom. E para poder finalizar, eu separei um texto, porque eu sempre faço essa dobradinha. Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e os outros livros que temos da codificação, o que eu consigo interpretar, eu falo um pouquinho, e eu também busco em Chico Xavier, que nós sabemos que tem uma literatura vasta, na qual ele buscou interpretar o máximo possível as mensagens da espiritualidade, com todo o coração, com toda a força e dedicação, para que todos nós pudéssemos melhorar a cada dia com esses ensinamentos. E este é o Espírito da Verdade. E aí eu separei o item 21, porque a doutrina espírita ela vem nos fazer um convite, e esse convite é para que todos nós sejamos uma extensão dos discípulos do Cristo, para que nós possamos, lá na frente, fazer como Paulo fez. Porque Paulo, conforme ele estava caminhando, ele percebia que mais fazia coisas de criança do que de adulto. Mas depois, com o tempo, ele vem e traz mais essa frase, quando ele já estava assim, mais velhinho, quando ele já estava quase para desencarnar, ele já podia dizer essa frase: hoje não sou mais eu que estou no Cristo, mas é o Cristo que caminha em mim e que está em mim. O que significa? Que ele já estava conseguindo caminhar conforme as orientações, conforme o nosso modelo iria, conforme o Cristo. Ele já estava buscando seguir praticamente os mesmos passos do Cristo. E isso também nós vamos conseguir. No momento nós estamos caminhando para Deus, caminhando para a bondade. Logo nós vamos poder dizer que Deus está em nós de verdade. Porque por enquanto ele não está. Porque por enquanto nós ainda fazemos muitas coisas que Deus deve se sentir envergonhado perante nós. Mas logo, sim, Deus estará de verdade em todos os corações. Discípulos do Cristo. Somos discípulos do Cristo, mas repetindo com ele a sublime afirmação:
Pai nosso que estais nos céus. Esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador. Seja feita a vossa vontade. Assemelhamo-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Olha só, como que nós ainda somos. Nós já somos tão inteligentes, a nossa inteligência está lá na frente, mas a nossa moral ainda está engatinhando demais. Só que tem uma coisa, nós somos muito inteligentes para as coisas do mundo, para as coisas de Deus, somos tão lentos ainda. É uma pena, mas que nós vamos chegar lá. Vai chegar o momento que nós vamos reparar que a nossa inteligência não está nos levando à felicidade verdadeira. Somente a felicidade ilusória, somente a essa. Chegará um tempo então que eu vou direcionar a minha inteligência para alcançar Deus de verdade. Entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo de que, ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Lembram que eu disse no início? Que somos tão egoístas ainda, que por que parcela da humanidade passa fome? Porque tem aqueles que só ajudam no seu cerebro, só querem para si. Não estão muito preocupados com os outros. Mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade para com a humanidade. Enquanto tiver uma pessoa passando fome, todos nós somos responsáveis. Enquanto tiver uma pessoa sem dignidade caminhando por essa terra, nas ruas, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade para com ela. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Eu vou para o final da leitura, porque é um pouquinho extensa, mas depois eu indico essa leitura, o Espírito da Verdade, item 21, discípulos do Cristo. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda a espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Olha que mensagem. Muito bom. A doutrina da renovação que nós acreditamos é a doutrina espírita, que será o futuro das religiões. Todas as religiões irão falar a mesma língua, do amor, da caridade e da justiça. Um abraço a todos.